Então, pessoal, dando seguimento à nossa primeira conversa, em que a gente abordou a importância da microbiota intestinal, tanto para a produção quanto para a saúde, né, como um todo, não só para a saúde intestinal, para doenças entéricas, como até a gente está aprendendo nas respiratórias. Nessa conversa, nós vamos abordar especificamente, então, mais aplicadamente a respeito da correlação entre a salmonela e a lawsonia e um pouco mais da importância dessa microbiota intestinal para ajudar o animal no combate, né, a patógenos agora especificamente entéricos. Então, para revisar o que a gente conversou da importância da resistência à colonização, né? O que é a resistência à colonização? É o que a microbiota saudável consegue conferir ao animal para torná-lo mais resistente à colonização por patógenos. E aqui, nesse gráfico, a gente está mostrando alguns dos mecanismos que nós hoje sabemos que contribuem para essa resistência à colonização ou o animal ser mais resistente e menos suscetível a patógenos. Então, para relembrar, alguns dos mecanismos envolvidos nessa resistência à colonização, a fermentação de fibra, esses ácidos graxos voláteis podem agir a nível de patógeno e agir sobre o nível da expressão gênica desses patógenos. Um desses ácidos graxos voláteis e um patógeno que é muito conhecido para esse específico mecanismo é a salmonela e o butirato. A gente sabe que o butirato consegue agir especificamente na ilha de patogenicidade 1 da salmonela e inibir a invasão da salmonela no intestino ou dificultar a invasão da salmonela no intestino, e nós vamos discutir um pouquinho da patogenia da salmonela nos próximos slides. A gente percebe aqui também que há outros mecanismos para isso, como, por exemplo, bacteriocinas, ácidos biliares. Algumas bactérias conseguem converter os ácidos biliares primários a secundários, e esses ácidos biliares secundários podem agir matando bactérias. Um exemplo é o Clostridium difficile no humano. Esse é um mecanismo que se sabe que torna pessoas mais resistentes ao Clostridium difficile. Então, falando especificamente sobre salmonela, como eu falei, hoje vai ser o foco da conversa. Aqui nós estamos visualizando, então, como que ocorre essa infecção a nível do intestino no animal. Quando o animal é exposto à salmonela, né, por rota oral-fecal, e interessantemente também já foi descrito que até a via aérea é suficiente para infectar o suíno com salmonela, né? A salmonela, então, tem que competir, né, com a microbiota intestinal, com essa resistência à colonização, né? Essa salmonela, então, também vai detectar sinais metabólicos, e quando ela consegue competir com essa microbiota e a defesa inata do animal, se ela estiver comprometida, se essa camada de epitélio do intestino também estiver comprometida, isso tudo facilita com que a salmonela tenha mais acesso ao hospedeiro, passe dessa camada protetora de muco, né? E, por exemplo, a lawsonia, a gente sabe que altera essa camada de muco. Então, de novo, quando há essas defesas inatas tão alteradas, facilita mais ainda para a salmonela ter acesso ao hospedeiro, né? E o que ocorre, então, o mecanismo de patogenicidade da salmonela é todo realmente envolvido em inflamação. A gente sabe que também dentro desses sinais metabólicos, o tetrationato favorece a replicação da salmonela, e essa inflamação é muito importante. Então, aqui, esse outro gráfico mais detalhado um pouco do que ocorre, né, durante a infecção por salmonela. Então, ela é detectada por receptores do sistema de defesa inato do animal, o que vão induzir, então, citocinas inflamatórias, né? E com essa indução de inflamação a nível de intestino, vai haver uma migração de neutrófilos a nível do intestino,
que então essa inflamação vai levar à perda da barreira intestinal e à diarreia, né? Então, basicamente, a inflamação mediada pela salmonela é basicamente muito importante no seu mecanismo de patogenicidade e na indução da diarreia pelo animal. Como a gente tem discutido bastante da importância da microbiota, esse estudo relacionado, feito pela Sean Pearson, do grupo de Iowa, no Centro de Pesquisas do Governo Americano em Iowa, e também uma coautora desse estudo também foi a Jalusa, pesquisadora da Embrapa, um estudo extremamente interessante, em que essa relação entre a microbiota e a suscetibilidade e a consequência por uma infecção com salmonela foi claramente exposta, né? O que eles fizeram nesse estudo é que eles inocularam 54 leitões com exatamente a mesma dose de Salmonella typhimurium. Eles inocularam esses 54 animais com 10 × 9 Salmonella typhimurium, e o que eles perceberam, que foi muito interessante, é que houve um espectro muito grande em termos da resposta desses animais. Alguns animais tiveram diarreia muito mais severa que os outros, e aqui nós percebemos nesse gráfico exatamente isso. O grupo vermelho são os autoexcretores, eles tiveram uma diarreia significativamente mais severa do que outros animais do mesmo grupo, inoculado com a mesma quantidade de salmonela, né? E eles foram foi controlado por efeito de leitegado também. Então é muito interessante, né? O que conferiu frente ao mesmo desafio essa diferença clínica, que alguns animais têm diarreia muito mais severa que os outros. Nesse outro gráfico aqui a gente percebe que não surpreendentemente, né, os animais que tiveram diarreia mais severa excretaram mais salmonela. A gente sabe também pela patogenicidade, quanto mais salmonela há no animal, quanto mais essa carga de infecção, mais severo o quadro clínico, né? Mas, de novo, muito interessante que esses animais, sem nenhuma outra distinção clara entre eles, né, controlados por efeito de peso e de leitegada, houve essa diferença drástica em que alguns animais tiveram uma excreção de salmonela muito mais elevada e uma diarreia muito mais elevada, enquanto outros baixo excretores tiveram uma diarreia menos severa e excretaram menos salmonela. E aí que vem a parte muito interessante. Quando eles avaliaram a microbiota desses animais, os animais que foram altos excretores, que tiveram mais diarreia, já podiam ser distinguidos somente pela microbiota deles. O que a gente percebe aqui nesse gráfico é que a microbiota era distinta antes da infecção dos animais que foram excretar mais salmonela em comparação aos animais que excretaram menos salmonela. Ou seja, a microbiota desses animais foi diretamente correlacionada à consequência, né, clínica desse animal frente a esse desafio experimental com a salmonela. E analisando um pouquinho mais profundamente quais foram as bactérias alteradas nos animais que excretaram mais, comparando aos animais que excretaram menos e tiveram menos diarreia, o grupo que teve menos diarreia tinha, antes da infecção, uma abundância muito maior de bactérias da família Ruminococcus. E isso é muito interessante, porque esse Ruminococcus, a gente sabe que uma das características de Ruminococcus é a produção de muitos ácidos graxos voláteis, que, como eu havia comentado, já é bastante descrito que eles podem, sim, inibir a salmonela. Então, esse estudo foi realmente muito interessante, em que ele realmente comprova que a microbiota pode, sim, estar correlacionada à resposta de um animal frente à salmonela, né? E esse estudo, então, conferiu isso a nível de granja, a nível de campo, em condições de campo. Esse estudo aqui, feito por um grupo na Irlanda e na Espanha, com o primeiro autor, Arguello, o que eles fizeram basicamente era uma granja endêmica com infecção de salmonela.
eles pegaram 15 leitões depois do desmame e seguiram esses leitões por um período de 48 dias. Coletaram fezes em diferentes tempos e também sangue. E o que eles perceberam, então, em termos de resultados, é que haviam 8 animais que vieram a se tornar soropositivos e 7 animais que ficaram soronegativos dentro desses 15 leitões. E em termos da excreção da salmonela, tiveram alguns animais que nunca excretaram salmonela, animais que excretaram somente uma vez e animais que excretaram mais salmonela. Isso tudo dentro das mesmas baias e da mesma população, né? Ou seja, o que está conferindo, se é que tem uma diferença, qual é a diferença, né, potencial entre esses animais que vieram a ser infectados e animais que não ficaram infectados na mesma baia, né? O que é interessante também, semelhante ao estudo anterior, é que os animais que foram ser soropositivos, do início da primeira coleta, eles já tinham menos diversidade na microbiota, e o que a gente percebe nesse gráfico. Ou seja, os animais que vieram a ser infectados pela salmonela, muito interessante que já de início eles tinham menos diversidade na microbiota deles. Se faz perguntar, né, será que realmente essa resistência à colonização com menos diversidade, talvez menos potencial dessa microbiota em auxiliar o animal, né? De novo, eles foram um passo adiante em tentar compreender um pouquinho mais de quais diferenças específicas na composição da microbiota dos animais que vieram a se tornar infectados e a excretar a salmonela, em comparação com os animais que, na mesma baia, durante esse período inteiro, ou não ficaram soronegativos e nem excretaram a salmonela. E aqui, nessa tabela, a gente percebe os animais, as bactérias que foram correlacionadas da microbiota intestinal com a soroconversão e com a excreção da salmonela. E muito interessante aqui, a primeira classe de bactérias que a gente percebe são as clostridiales, ou os clostridiums, né? Interessante que esses animais que nunca ou não soroconverteram e não excretaram a salmonela tinham mais Clostridium nas fezes, similar ao estudo anterior, que foi em condições experimentais, agora aqui o mesmo achado em situação de campo, mais ruminococos também nas fezes dos animais que não excretaram salmonela e que não se tornaram soropositivos. Então, muito interessante que a gente está realmente comprovando esse efeito de que essa resistência à colonização e as bactérias específicas que compõem a microbiota do animal, tanto comprovando em experimento muito bem controlado, como aqui também em situação de campo, estão correlacionados a essa suscetibilidade ou como o animal potencialmente vem a responder a essa salmonela, né? Muito interessante também nesses estudos de microbioma, eu acho que é difícil, às vezes, também generalizar um gênero ou sendo positivo ou negativo, né? Aqui a gente percebe muito interessante que o lactobacillus, na verdade, foi correlacionado aos animais se tornarem soropositivos e aos animais se tornarem excretores da salmonela. Ou seja, enquanto algumas bactérias estavam muito mais presentes nos animais que potencialmente foram mais resistentes, a lactobacillus foi associado aos animais que excretaram mais salmonela. Eu acho que esse é só um exemplo de que algumas das limitações, a gente não sabe a espécie, não sabe a cepa, né? Mas também não dá para generalizar que lactobacillus é sempre bom, por exemplo, né? Aqui a gente está percebendo que ele está correlacionado a um efeito negativo a maior excreção de salmonela. Então, como a gente percebe, né, a microbiota ela é tão importante para a resposta de um animal frente a um patógeno entérico, em específico a salmonela, como a gente percebeu, né? Então, volta à questão, né, e o impacto de um outro agente entérico sobre essa microbiota e potencialmente sobre a salmonela, né? E aí, de novo, vem a história da Lawsonia, né? Que é um patógeno endêmico. Mais de 90% das granjas vão encontrar a Lawsonia, e a salmonela também é um agente endêmico, né?
E a primeira comprovação científica de que a Lawsonia pudesse aumentar a suscetibilidade da salmonela foi esse estudo aqui realizado na França em 2004, em que eles analisaram fatores de risco para animais que excretaram mais salmonela e granjas que tiveram mais excremento de salmonela com granjas que tiveram menos e animais que excretaram menos salmonela. E a soroconversão para Lawsonia, ou seja, os animais infectados com Lawsonia, foram os animais que excretaram mais salmonela. Ou seja, a infecção por Lawsonia é um fator de risco significativo para o aumento, né, da excreção da salmonela. O que faz total sentido, né? Se a gente percebe que a microbiota em si é associada à resposta do animal à salmonela, a Lawsonia e o seu efeito na microbiota potencialmente seja contribuindo negativamente para essa infecção, no sentido de que está aumentando, né, a colonização da salmonela. E, não surpreendentemente, há estudos que, obviamente, comprovam, né, que há uma alta taxa de co-infecção, né, a nível de campo. E, interessantemente, também, dessa interação entre a Lawsonia e a salmonela, lá em 1931, quando foi descrita a LH pela primeira vez, e não se sabia qual era a causa da doença, eles conseguiram cultivar a salmonela desses animais e, na época, interessantemente, até achavam que talvez a salmonela pudesse estar contribuindo para a doença, o que é possível ainda, né, que um patógeno esteja favorecendo o outro no intestino. Então, para investigar um pouquinho mais dessa co-infecção e dessa relação entre a salmonela e a Lawsonia, que a gente desenhou esse experimento, em que a gente investigou, então, animais infectados somente por salmonela, animais infectados com a salmonela e a Lawsonia, e então, compreendendo que a Lawsonia é um fator de risco para maior excreção da salmonela, né? Sabendo que a saúde intestinal e essa microbiota intestinal está associada à salmonela, que efeito que prevenindo essa Lawsonia com uma vacina teria sobre a salmonela, se pudesse ter um efeito? E essa foi uma pergunta que a gente se fez nesse experimento. Havia uma interação entre o microbioma e essa co-infecção com a Lawsonia e a salmonela? E se caso houvesse essa interação, qual, se é que teria um efeito, então, da imunização contra a Lawsonia, já que a Lawsonia a gente sabe que pode ter um efeito negativo na microbiota. Então, foi exatamente esse experimento que a gente desenhou aqui. Os animais foram imunizados com uma vacina vivo-oral contra a Lawsonia às 3 semanas de idade, e 21 dias após essa vacinação, eles foram inoculados com Lawsonia, e 1 semana após, a co-infecção foi induzida nos grupos co-infectados com a salmonella typhimurium, né? E a gente seguiu esses animais, então, por 49 dias, medindo a salmonella nas fezes e também avaliando o microbioma desses animais para ver qual o efeito, né, dessa interação e dessa comunidade sobre essa co-infecção e vacinação também. E o que a gente percebe aqui, então, nesse gráfico, são os resultados da medição da salmonela e da excreção da salmonela ao longo do tempo. Então, aqui está transformado em log 10, né? E a gente percebe muito interessante que o grupo, então, que foi imunizado antes da indução dessa co-infecção, foi o grupo que excretou significativamente menos salmonela, né? Aqui, aos 7 dias após a infecção, o grupo roxo, que nós percebemos aqui no gráfico, foi o grupo que teve a co-infecção, porém, foi previamente imunizado e excretou significativamente menos salmonela do que o mesmo grupo co-infectado que não foi imunizado e o grupo que recebeu a salmonela sozinha, como sem co-infecção. Então, muito interessante perceber que essa vacina, então, conseguiu diminuir a excreção da salmonela nesses animais co-infectados.
O que a gente percebeu também que não foi só o nível de excreção da salmonela, como o número de animais excretando salmonela também foi diminuído no grupo co-infectado que havia recebido a vacina prévia. Aqui nós percebemos que aos 7 dias após a infecção, só 38% dos animais estavam excretando salmonela em relação aos outros grupos, e nós percebemos essa tendência também nos outros time points do estudo. Bom, então, como havia comentado, essa microbiota... quanto a gente mais aprende, mais percebe que ela está associada, né, à resposta do animal à infecção. Então, a gente quis investigar especificamente a microbiota desses animais, e essa figura que nós visualizamos aqui, a mesma figura, tipo de figura que nós vimos na conversa anterior, é basicamente uma análise muito simples, na verdade, é uma representação gráfica da diferença entre os microbiomas desses animais. Então, cada ponto representa o microbioma de um animal, e o quão mais próximo dos pontos são, mais similares é a comunidade microbiana desses animais, e quanto mais distante os pontos são, mais dissimilares são essas microbiotas desses dois animais. Então, o que nós percebemos aqui, de novo, o grupo roxo, o grupo que recebeu a vacina antes da co-infecção, a gente percebe que esse grupo teve uma microbiota significativamente distinta dos animais que foram co-infectados, que não tinham sido vacinados, ou o grupo que foi inoculado somente com a salmonela, ou que recebeu a salmonela e a vacina contra a Lawsonia. Ou seja, esse efeito foi dependente do efeito da vacina sobre a infecção com a Lawsonia, né? Então, analisando isso um passo adiante, né? Ou seja, não só aqui a gente está percebendo que a comunidade bacteriana desse grupo que excretou menos salmonela era distinto, né? E para conseguir compreender um pouquinho mais de qual que era essa diferença, a gente fez a diferença para analisar quais bactérias específicas eram distintas entre o grupo que recebeu a vacina, que foi co-infectado, e o grupo que não recebeu a vacina, também foi co-infectado. E a gente percebe que das bactérias aumentadas no grupo co-infectado que recebeu a vacina, se percebe que entre as bactérias mais abundantes, distintas entre esses dois grupos, foi um aumento significativo de Clostridium, e especificamente de Clostridium butyrico. E esse Clostridium butyrico foi dado esse nome de butírico justamente porque ele possui essa capacidade, essa característica de produzir tanto butirato. E quando a gente para pensar do mecanismo de resistência à colonização que nós conversamos, né, um dos mecanismos reconhecidos dessa resistência à colonização é a fermentação de fibra, a produção de ácidos graxos voláteis, do qual o butirato é um, e o butirato especificamente, como eu havia comentado, a gente sabe que consegue agir em cima da virulência, especificamente em genes de virulência da salmonela. Então, muito interessante que a gente percebeu isso, que estava aumentado nesse grupo que tinha recebido a vacina. Outras bactérias muito interessantes também, diminuídas pela vacina, a Colencella, que é um patobionto, que a gente havia comentado também. Os patobiontos são bactérias que possuem a capacidade de indução de doença e de inflamação. Como a gente havia discutido, a salmonela se favorece muito de inflamação. Então, é interessante que a vacina conseguiu diminuir bactérias associadas a uma capacidade de indução de inflamação muito grande, como a Colencella e a Prevotella copri. E também percebemos que o grupo que recebeu a vacina teve uma diminuição significativa também de lactobacillus. E aí, muito interessante também que a nível de campo, como nós percebemos no estudo que a gente recém viu, lactobacillus também. Quanto mais lactobacillus, por incrível que pareça, em estudos de microbioma, mais salmonela é excretado. E aqui a gente percebe um achado semelhante também, em que o grupo que foi vacinado e que excretou menos salmonela tinha menos lactobacillus no seu microbioma, né? Quando a gente, então, analisou para compreender um pouquinho mais do que a Lawsonia em si estava fazendo nesse microbioma, a gente percebeu que o efeito da Lawsonia sozinha sobre o microbioma
antes da co-infecção, a Lawsonia sozinha induziu uma diminuição significativa de Clostridium, específico de Clostridium butírico. Então, muito interessante que a prevenção da Lawsonia com essa vacina oral, viva oral, conseguiu diminuir, reverter, digamos assim, o efeito desse Clostridium butírico quando os animais foram infectados, que a gente recém viu. O Lactobacillus também. Interessante que a infecção por Lawsonia sozinha aumentou o Lactobacillus, enquanto que o grupo co-infectado vacinado tinha menos Lactobacillus em relação ao grupo não vacinado, sendo que o Lactobacillus, como nós comentamos, mais de um estudo correlacionado ao maior excremento de excreção de salmonela. Então, só para recapitular esses achados, né? O grupo co-infectado, então, e vacinado em relação ao grupo co-infectado sem a vacina, teve uma maior abundância de Clostridium e de Clostridium butírico, que podem aumentar, então, a quantidade de butirato, e o butirato a gente sabe que age especificamente nos genes da ilha de patogenicidade 1 da salmonela, que são envolvidas, como a gente viu no início daquele processo de invasão, que auxilia a salmonela a invadir as células. Nós percebemos também que a maior abundância de lactobacillus já foi correlacionada a uma maior virulência da salmonela por mais estudos, e o estudo que nós percebemos não só a maior virulência, como a maior excreção a nível de condições de campo também. E aqui o grupo co-infectado e vacinado teve menos lactobacillus. Interessante esses achados desses estudos. E, por final, também patobiontos, ou a Prevotella copri e a Colencella, que tem essa capacidade de indução de inflamação, potencialmente podem favorecer a salmonela, também diminuídas no grupo que recebeu a vacina. Então, isso leva a crer que a vacina, potencialmente, segundo esses achados, pode ser uma ferramenta a mais, né, para auxiliar, né, no combate à salmonela em rebanhos que são infectados por Lawsonia. E considerando que esses patógenos são endêmicos, tanto a Lawsonia quanto a salmonela, então é importante considerar que o controle e a prevenção da Lawsonia pela vacinação pode ter um efeito sobre a salmonela, né? Em relação a microbioma e salmonela, quando a gente fala em salmonela, esses estudos que eu comentei, o estudo mais recente que eu comentei foi com Salmonella typhimurium. A salmonela tem mais de 2.600 sorovários, como a gente sabe, mas essa ilha de patogenicidade 1 e esse mecanismo de invasão é muito semelhante a vários serovários, sabe? E muito interessante esse estudo aqui, que foi feito a campo, num rebanho que tinha uma doença, tinha uma infecção por Lawsonia endêmica, né? E para estudar especificamente um outro serovar que também é prevalente, a Salmonella derby, e nesse estudo muito interessante, eles compararam, então, o tratamento com a vacina viva oral, vacinação com essa vacina viva oral, e o tratamento desses animais com um antimicrobiano, com tilosina na ração. E o que eles fizeram, então? Eles ou forneceram a tilosina na ração, ou um outro grupo de animais foi vacinado. Eles seguiram esses animais ao longo do tempo, induzindo uma infecção com a Salmonella derby. E o que eles perceberam, semelhante ao estudo que nós recém vimos, é que o grupo que excretou significativamente menos salmonela foi esse grupo co-infectado que havia recebido essa vacina viva oral, em comparação ao grupo que recebeu a tilosina nas fezes, ou na ração, desculpa. Então, muito interessante essa semelhança, né, em que esses dois estudos, então, comprovam que a prevenção da Lawsonia com essa vacina viva oral, então, diminuiu a excreção da salmonela. E nesse estudo em específico, eles foram um passo além também e cultivaram linfonodos desses animais. E eles perceberam que não só o número de animais excretando salmonela significativamente menor no grupo que recebeu o Enterisol, como também o número de animais e o número de salmonela a nível de linfonodo também significativamente diminuído nos animais que receberam essa vacina oral. Ou seja, de novo,
a comprovação da importância dessa microbiota e da importância e do efeito que a prevenção da Lawsonia pode ter sobre essa co-infecção com a salmonela. E eu sei que a gente tem falado muito sobre a microbiota e a importância da microbiota em si, né? Mas não dá para a gente esquecer também da resposta inata e da resposta imune do animal, né? E foi com esse intuito, então, que a gente fez esse estudo para poder compreender um pouquinho mais da relação desse sistema imune inato, de como talvez que uma bactéria, como que a Lawsonia e a Salmonella pudessem interagir uma com a outra. Porque quando a gente para e pensa a nível de intestino, qual é o nicho que essas duas bactérias ocupam, as duas têm que invadir o epitélio intestinal, tanto a Salmonella quanto a Lawsonia são bactérias intracelulares, né? Então, e as duas têm que passar do epitélio e em específico dos enterócitos, né, para poder invadir o hospedeiro. E a Lawsonia em específico, a gente sabe, as duas, na realidade, podem colonizar enterócitos. Então, para entender um pouquinho mais da relação entre essa co-infecção e antes desse estudo também, a indução de citocinas inflamatórias pela Lawsonia não era muito conhecida, então a gente investigou a indução de citocinas inflamatórias pela Lawsonia e também investigou qual é o efeito da co-infecção com a Salmonella e a Lawsonia sobre a indução dessas citocinas inflamatórias que já são muito descritas no caso da Salmonella, que favorecem, que são importantes na patogenia da Salmonella e na indução da diarreia, como a gente viu, né? Então, o que nós percebemos aqui, a TNF-alfa, que é uma das citocinas mais importantes na indução de inflamação a nível de intestino, muito interessante. Aqui nós estamos olhando, então, a Lawsonia cultivada a 1 hora, a 4 horas e a 72 horas em células de cultivo enterócitos, né? Comparadas a LPS de Salmonella, comparadas a Salmonella sozinha por 1 hora nesse cultivo celular e essa Lawsonia por 72 horas, então, co-infectada com essa Salmonella. É o que nós percebemos nesse gráfico. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que isso também, eu acho que corresponde a essas doenças e como nós percebemos o quadro clínico no suíno. Como a gente sabe que a Lawsonia tem a sua forma crônica de doença, né? A gente comparando a Lawsonia, o cultivo da Lawsonia nesses enterócitos por 1 hora com a Salmonella, que foi por 1 hora, a gente vê que uma bactéria tem uma capacidade muito maior de indução de citocina inflamatória que a outra, né? O que eu acho que é refletido também no período de incubação, né? A Lawsonia é uma bactéria que demora muito mais para levar uma lesão intestinal do que a Salmonella, e é uma diarreia também, quando a Lawsonia é no quadro clínico crônico dela, né? E então foi a primeira coisa que a gente percebeu, né, que a Salmonella tem a capacidade muito maior de induzir essas citocinas inflamatórias, a TNF-alfa. Mas a questão interessante também é que quando a gente colocou as duas bactérias juntas, a Lawsonia teve um efeito aditivo sobre a indução dessa citocina importante para a inflamação, né? Uma outra coisa interessante, olhando essa outra interleucina que nós investigamos, a interleucina 8, e a função dessa interleucina 8, especificamente, é atrair os neutrófilos. Nós vimos que os neutrófilos e a inflamação diretamente correlacionado à patogenia e à diarreia, né, induzida pela Salmonella. Nós percebemos também um efeito semelhante, em que, na realidade, aqui, significativamente, se essa célula enterócito do intestino é co-infectada com tanto Salmonella e Lawsonia, há uma indução da expressão de interleucina 8 muito significativamente maior do que no caso de infecção, tanto sozinha por Salmonella ou sozinha por Lawsonia. Ou seja, essas bactérias estão tendo um efeito aditivo um sobre a outra na indução dessas citocinas inflamatórias que tem uma consequência tão grande
para patogenia e até para diarreia a nível do intestino desses animais, né? Mais um estudo falando de co-infecções, um estudo muito interessante, realizado pela Amanda Daniel e com o grupo do professor Roberto Guedes. Eles investigaram, então, a co-infecção da Lawsonia não com a salmonella, mas com a Braxpira, né? E nesse estudo eles perceberam que os sinais clínicos, as lesões microscópicas, foram significativamente mais severas no grupo co-infectado com a Braxpira e a Lawsonia, comparado a grupos, né, infectados só com um patógeno ou outro. E eu acho que uma outra observação que eles fizeram nesse estudo, que é muito interessante, é que o grupo que estava infectado com a Lawsonia tinha a forma subclínica da Lawsonia. Ou seja, o animal não tinha diarreia, porém foi o suficiente para induzir uma co-infecção muito mais severa do que a infecção por um só patógeno, né? Eu acho que, pelo que a gente percebeu, muitas vezes, obviamente, não se pode ver a microbiota de um animal, né? Mas a infecção em si, não necessariamente visualizada por diarreia, mas a infecção em si pode sim alterar a microbiota, e talvez tenha sido esse um dos fatores que favoreceu a Braxpira, como também, potencialmente, a resposta imune, que a gente viu que a Lawsonia também pode alterar a resposta imune a alguns patógenos, em específico a gente viu ali a salmonella e a indução das citocinas inflamatórias, que são importantes. Então, para concluir a conversa de hoje, como a gente percebeu, a microbiota intestinal é uma variável que pode influir no quadro clínico e na resposta frente a patógenos entéricos, né? Isso é cada vez mais claro, a importância dessa microbiota nessa resistência à colonização e a proteção dessa microbiota intestinal fundamental para aumentar a resistência desse animal a patógenos, como nós vimos, em específico a salmonella, né? E a alteração da microbiota pela Lawsonia, bem como a resposta imune à Lawsonia, pode ser sim um fator que favorece outros patógenos, como nós vimos a salmonella, potencialmente a Braxpira, potencialmente outros também. E por final, então, realmente isso tudo comprova a importância, né, se prevenir a Lawsonia, tendo em mente todas as consequências negativas que essa infecção pode ter a nível de microbiota, a nível de resposta imune do intestino, que pode ter consequências severas, né? Não só para a Lawsonia em si, como para outros patógenos, como a gente está percebendo. Então, com certeza, uma bactéria muito importante se ter controlada e prevenida.